senador Randolph Rodrigues, o senador pela Rede, deixa a Rede. Essa é uma informação que inclusive está na nossa página aqui no UOL, falando sobre a saída do senador Randolph Rodrigues do seu partido, a Rede, que é o partido que foi criado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O líder, e ele é líder do governo, né, Randolph Rodrigues, deixou o partido Rede Sustentabilidade, fundado por Marina Silva. A informação foi confirmada pelo gabinete do parlamentar. Nós, inclusive, pedimos entrevista para ele e ele disse que não pode atender neste momento a imprensa, né, mas que confirma a saída dele da Rede. Bom, o que estão falando? Por que essa saída dele da Rede? Ele estava no partido desde 2015. Em nota, o senador disse que a desfiliação tem caráter irrevogável e não anunciou a qual legenda vai se juntar. A Rede perde aí o seu único integrante do Senado, então tem esse peso, né? Deixa de ter um senador. E segundo o que é apurado, o que a imprensa diz, é que a decisão do senador ela ocorre após as críticas à decisão do IBAMA de proibir a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. A decisão do IBAMA contraria as pesquisas na costa do Amapá e não ouviu o governo local e nenhum outro do estado. Isso é o que disse o senador no Twitter ontem, né? Ele escreveu: o povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas. Foi o que escreveu o Randolph Rodrigues no Twitter. O IBAMA diz que estudos de impacto ambiental apresentados pela Petrobras foram insuficientes. O presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, falou hoje que a estatal pode entrar com um novo pedido de licenciamento. Bom, e está aqui a nota na íntegra, vamos mostrar rapidamente a nota na íntegra aqui do Randolph Rodrigues. Companheiros e companheiras da Rede Sustentabilidade, nos últimos anos o povo brasileiro enfrentou a sua quadra mais dramática, a democracia, há muito conquistada, esteve sob ameaça. Nesse período, nas ruas, nas instituições, em especial no parlamento, o nosso partido esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo e cumpriu um papel histórico, com amor, coragem, dedicação. Me honrará para sempre ter sido parte dessa jornada épica. Agradeço o companheirismo e o convívio nesse período. Em especial, levo para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre me inspirará. Minhas palavras trazem, sobretudo, gratidão. Tenho a certeza de que continuaremos juntos nas lutas por democracia, justiça e na construção de uma sociedade livre da fome e da opressão. Dito isso, peço em caráter irrevogável a minha desfiliação da Rede Sustentabilidade. Assinado aqui, Randolph Rodrigues. Vamos lá, Sakamoto, o que está por trás aí dessa decisão de Randolph? Ele faz essa carta bonita, falando da democracia, da luta, da gratidão dele a Heloísa Helena, não cita a Marina. O que está por trás dessa decisão de Randolph? Qual é o impacto disso? Fabíola, acho que tem dois pontos para ser analisados nessa notícia. A primeira, a própria decisão do Randolph, né? Ele já não estava bem, já havia discussões entre ele e a própria ministra Marina Silva no âmbito da rede, né? Discussões a respeito de como os processos políticos ocorriam, posições e outras coisas, né? Inclusive a própria eleição de Luiz Helena, no meio, houve uma disputa entre os dois com relação a isso. O clima não estava bom, né? Dentro da rede, e aí que está, e agora com a decisão do IBAMA de frear a prospecção de petróleo na bacia marítima da foz do Rio Amazonas, isso, na verdade, acabou sendo usado, inclusive, como justificativa para essa retirada, para essa saída do Randolph, né, que tem várias opções para poder se filiar, mas já estava meio que indicado nos últimos tempos que a saída do Randolph era uma questão de tempo na rede. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que do ponto de vista da base do governo, isso não muda muito. A rede vai ficar sem senador no Senado, né? Vai ficar só em tese, vai ficar só com o Túlio Gadelha. Foram dois senadores, dois deputados eleitos, a própria Marina em São Paulo e o Túlio em Pernambuco pela rede, né? Então vai ficar um partido muito pequeno. Hoje a rede está em federação com o PSOL,
né? Agora, esse é o ponto com relação à questão do Randolph. Tem um ponto importantíssimo dessa história que o pessoal tá, eu acho que tem muita gente tratando, inclusive, como essa secundária, que eu acho que é o principal, né? Porque o do Randolph estava escrito, essa questão da Petrobras, né, e da IBAMA é importante. Por quê? O IBAMA disse para a Petrobras que, olha, baseado nos projetos que você tem para prospectar, para checar, fazer as primeiras perfurações e checar a presença de petróleo na bacia marítima da Foz do Amazonas, não vai rolar. No projeto que vocês fizeram, não vai rolar. Inclusive, a gente tinha até uma entrevista com o próprio Jean Paul Prats planejada aqui para o UOL. A entrevista foi adiada, tudo porque está todo mundo na Petrobras. Eu liguei lá, falei com o pessoal, e está todo mundo na Petrobras preocupado, discutindo, vendo o que vai fazer, porque a Petrobras gastou um monte de dinheiro nesse processo para poder começar a análise e exploração na bacia lá do norte do Amazonas. Da Amazônia. O que acontece, e aí eu colocar um posicionamento que está acompanhando essa história há um bom tempo, né? Até pedir um tempinho para o espectador. O IBAMA não está dizendo que, não disse no parecer técnico, que eu li todos os pareceres, o IBAMA não está dizendo, ó, não pode perfurar nunca, não venham para cá, que não vai ter, não vai rolar. Não, ele aponta que a Petrobras vai ter que gastar mais dinheiro, mais tempo e mais recursos para poder fazer estudos e um plano de prospecção que faça o quê? Que considere a mitigação, que considere que não tem impacto sobre a biodiversidade da Amazônia, sobre as águas do rio Amazonas, sobre a população indígena e a população ribeirinha da região. Um plano que considere a qualidade de vida da população quando essa exploração começar também. E que considere que todas as possibilidades para não haver um impacto, porque não há estudos suficientes nesse tipo de bacia sedimentar na qual está sendo planejada a prospecção, a perfuração, por enquanto, em forma de estudos. E aí o pessoal fala, pô, mas tinha que ouvir a população do Amapá. Mais ou menos. Essa instância aqui, gente, é uma instância técnica. É uma instância que não é uma instância plebiscitária, não é uma instância, vai ter as instâncias para ouvir a população. Essa etapa é uma etapa técnica. Então, o que acontece? É equivalente ao seguinte, por exemplo, imagina se o estado de Roraima fosse ouvido e fosse a opinião do governador de Roraima, a opinião da população de Roraima, fosse o ponto decisivo para decidir se haveria um território indígena Yanomami ou não no estado. Né? Não, é uma questão de direitos. Você tem que ter pareceres técnicos que levem em consideração a Constituição, os direitos, as regras e as normas. E essa etapa é exatamente isso, é um parecer técnico. Tem outras etapas para ser ouvida a população. Eu fiz reportagem, pessoalmente, eu fui no polo petroquímico, no polo de Urucu, em Coari, no meio do Amazonas, ver a exploração em terra. É diferente. O pessoal fala, mas explora lá, mas lá é diferente, é no meio do mar, podendo afetar toda a foz do Amazonas, uma biodiversidade que a gente não conhece ainda. Então, o ponto é o seguinte, para resumir, o IBAMA não diz que não pode nunca, ele diz para a Petrobras, falta, está insuficiente. Não está dizendo que a população local não tem que ser ouvida, bem pelo contrário, a próprio parecer técnico do IBAMA diz que a Petrobras tem que fazer ações para ouvir a população local. Mas é a Petro que tem que fazer, né? Então vai lá e faça. Que a Petrobras faça a sua lição de casa e depois volte para poder explorar. Vamos lá, interessante, porque por trás disso tem toda essa exploração da Petrobras. Interessante você trazer esse olhar, Sakamoto.